Olá, boa noite, família Ser Amor. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos, cultuando ao Senhor, juntos, louvando a Deus, juntos em espírito, em verdade. Esse tempo tem despertado em nós ainda mais um espírito de comunidade. É muito bom a gente poder, mesmo distantes fisicamente, celebrarmos juntos aquele que está vivo, aquele que está vivo em nós. Essa é a nossa esperança. Nós tivemos uma semana onde tivemos bons encontros, boas conversas, um tempo muito especial de oração juntos na terça-feira, e eu tenho certeza que hoje nós teremos um encontro cheio da presença de Jesus. Obrigado por nos deixar entrar na sua casa, onde você está agora. E enquanto estávamos aqui preparando as coisas, nós oramos, e a nossa oração foi para que o Espírito de Deus inunde onde você estiver, o ambiente em que você estiver. Então, esteja inteiro nesse momento. Esse é um pedido que eu faço. Às vezes, essa questão de nós estarmos no nosso ambiente de casa pode também gerar, muitas vezes, falta de atenção, enfim. Então, aqui vai uma orientação para você ao longo de todo esse encontro. Pegue aí sua água, enfim, seu café, sua pipoca, o que você quiser, mas esteja inteiro nesse momento. Você, sua família, inteiro, participe com a gente, okay? Não apenas assista um encontro, não apenas assista um culto, mas cultue ao Senhor, adore, cante, que esteja inteiro. Tenho certeza que Jesus falará profundamente ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Eu quero orar. Feche seus olhos, por favor, onde você estiver. Jesus, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Senhor, porque como nós encontramos, lemos na tua própria palavra, o Senhor não habita num espaço físico feito por mãos humanas, mas o Senhor, na sua graça, sabedoria, soberania e amor, veio habitar em nós pela presença maravilhosa do seu Espírito. Espírito Santo de Deus, revele Jesus nessa noite para cada um de nós. Enquanto nós cantamos, enquanto nós ouvimos a tua palavra, Espírito Santo de Deus, revele o Evangelho aos nossos corações. Que esse seja um encontro cheio de Evangelho, cheio de boa notícia, cheio da vida de Jesus. Eu quero abençoar nesse momento cada lar, cada casa. Deus, que nesse tempo a sua santa e maravilhosa presença possa nos encontrar como estamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louve a Deus, adore ao Senhor, cante conosco. Perdido estou, e a mim por teu amor, Senhor, de ti preciso mais e mais preciso. A graça e onde a graça tu estás, se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso.
coração surge, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guarda. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Oh, Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais e mais. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira, sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo do meu coração. E espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece,
esperança na terra, no meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Amém. Se você tiver a sua Bíblia aí com você e puder abrir com a gente em Salmo 20, Salmos número 20, nós vamos ler 2 versículos apenas, mas também vai ser projetado, versículos 7 e 8. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Eu vou repetir o versículo 7. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Isso a gente pode transformar para os dias de hoje. Algumas pessoas têm confiado nesse tempo, pelo menos estavam, né? Confiando no trabalho, confiando nos pais, nos avós, mas nós sabemos que o único lugar que nós devemos colocar nossa confiança é no nosso Deus. Ele é quem cuida de nós em todo momento. E eu convido você a louvar o nome do Senhor junto conosco, com essa música que fala de confiança em Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Cante comigo. Continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Senhor, nos colocamos diante do Senhor, na presença do Senhor agora, Pai,
para clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que a Tua palavra venha a ser agora pregada pelo Pedro, que o Senhor venha estar usando a vida dele, que ela ache lugar nos nossos corações, ó Pai, que ela venha a ser lançada como flecha aos nossos corações e que possa estar nos inspirando, Pai, nos fortalecendo no Senhor, Deus. É o que nós te pedimos por cada família agora que está na sua casa, cada criança, ó Pai, cada familiar, que o Senhor venha estar sendo com cada um, cuidando, sustentando, ó Pai, principalmente sustentando espiritualmente nesses dias, sustentando também com o alimento. O Senhor nunca deixou faltar nada, Pai, mas que o Senhor continue fortalecendo, Pai, cada família. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Muito bom nós podermos, através dessas canções, relembrarmos daquele que de fato é a nossa segurança, o nosso socorro presente. Enquanto a gente cantava essa última canção, ele continua sendo bom. Meu coração se encheu de esperança, de alegria. Não sei se você sentiu a mesma coisa aí, mas foi um tempo maravilhoso poder ouvir novamente que Deus continua sendo bom. E Ele continua sendo bom, independente das circunstâncias, independente dos momentos. Essa é uma verdade inegociável. Deus continua sendo bom. Bom, série nova, mês de abril, e a gente tem muita expectativa por tudo aquilo que Jesus certamente fará nas nossas vidas ao longo de todo esse mês com essa série. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você sabia que no dia 20 de março, há poucos dias, nós entramos no outono? Você sabia disso? Você sabia que há pouco tempo nós ainda estávamos no verão e nós entramos no outono? Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu, pensando nisso ao longo desses dias, eu cheguei à conclusão de que a nossa sociedade ignora um pouco essa questão de estações do ano, né? Por uma série de fatores, incluindo a nossa própria irresponsabilidade enquanto seres humanos. É verdade que pouco a pouco as estações do ano elas já não são mais tão demarcadas, né? Então, por exemplo, é comum nós, em pleno verão, a gente fala assim, nossa, esse ano o verão tá mais frio. Ou chega o inverno e a gente diz assim, nossa, o inverno, esse inverno tá mais quente, né? Eu estava falando que no último dia 20 de março nós entramos no outono. Eu não sei se você sabia disso, eu confesso que eu não sabia disso, porque eu creio que a nossa geração perdeu um pouco, né, essa percepção de estações do ano. Eu não sei se você sabia disso, mas gerações passadas, na verdade, eles marcavam, por exemplo, toda a passagem de plantio, colheita, nessa dimensão daquilo que as estações do ano demarcam, né? Mas apesar disso acontecer, apesar de nós não darmos conta, né, disso,
de forma comum, as estações do ano continuam existindo e elas são presentes, né, na vida, na natureza. Então, independente se você sabia ou não, nós estamos agora no outono. E eu estava pensando ao longo dessa semana sobre isso e eu concluí que a natureza, e eu vou chamar aqui a natureza que nós costumamos olhar como sendo a natureza irracional, ou seja, a parte não pensante da criação, ela é altamente influenciada por cada uma das estações do ano. A natureza, de forma geral, ela é altamente influenciada por cada uma das estações do ano. E elas respondem, a natureza responde às estações do ano. Mas nós, seres humanos, né, a parte racional da criação, muitas vezes nós só respondemos às estações do ano, ou as estações do ano só nos influenciam no que diz respeito à moda, né, ou a moda verão, moda inverno, moda outono, moda primavera, ou para a gente marcar as nossas férias. Eu prefiro viajar num tempo mais frio, eu prefiro viajar num tempo que é mais quente. Enfim, nós somos pouco influenciados dentro do nosso cotidiano, ou pelo menos nós não somos influenciados como toda a criação, toda a natureza é. E será que nós não estamos num bom momento para irmos um pouco mais fundo acerca de como eu posso aprender ou como esse outono, essa estação pode me influenciar? Porque sim, nós estamos vivendo um outono diferente. Nós estamos vivendo um outono, eu diria, inesperado. Nós estamos vivendo um tempo em que não estava previsto nas nossas agendas. E, não coincidentemente, isso tem tudo a ver com aquilo que o outono traz para toda a criação, e eu creio que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Uma boa pergunta, aliás, é: para que serve o outono numa dimensão de natureza, de criação? O que é que a natureza faz, ou o que acontece com a natureza nessa estação? E como isso pode trazer impactos para essa natureza aqui, para a minha vida e para a sua vida? Ou o que é que Deus, que criou todas as coisas, quer ensinar a mim e a você, enquanto nós passamos por esse tempo onde as noites são mais longas do que os dias, esse tempo onde não se faz ou não se tem tanta cor, não se tem tanto brilho, enfim, esse tempo que eu e você estamos vivendo. Veja, para destacar o que o outono gera, o que o outono faz em toda a natureza, eu encontrei ao longo dessa semana um resumo ou uma definição bem simples de um biólogo chamado Gilberto Gerdauer, e ele diz como o outono impacta a natureza. E ele diz assim: quando chega o outono e os dias começam a ficar mais curtos, a natureza está sinalizando às árvores que chegou o momento de modificar algumas das suas características. Eu queria fazer uma paráfrase disso. Eu queria pegar essa definição, ou o que esse biólogo está falando acerca do impacto do outono na natureza, de forma específica aqui nas árvores. Eu queria fazer uma paráfrase disso aplicando às nossas vidas. Veja, eu creio que a gente precisa caminhar na seguinte direção. Com a chegada desse outono, e os dias começaram a ficar mais curtos, e eu acrescentaria a curtos. Os dias começaram a ficar incertos, os dias começaram a ficar nebulosos, por que não dizer, os dias começaram a ficar estranhos. Deus está sinalizando às nossas vidas que chegou o momento de modificar alguma das nossas características. E preste atenção, com isso, eu não estou dizendo que Deus, ou que eu acredito que Deus tenha arquitetado esse momento que nós estamos vivendo, enquanto humanidade e criação de forma geral. Não, eu não acredito nisso. Nós acabamos de cantar, Deus é bom e Ele continua sendo bom. Eu não acredito que Deus tenha arquitetado um vírus que pudesse alcançar a humanidade e devastar a humanidade, gerar todo o caos que nós temos vivido. Não, eu não acredito nisso. Não é esse o Deus que eu vejo revelado nas Escrituras. Mas sim, eu afirmo
que Deus, em sua soberania, em sua graça, em seu amor, Ele usa todas as coisas, inclusive um outono como esse, para se revelar a nós, a mim e a você também. E a você que é um seguidor de Jesus, a você que é um discípulo de Jesus, a você que diz que é um cristão, eu creio que assim como na minha vida, Deus está usando esse momento para o nosso bem. E isso significa que passa por Deus a realinhar rotas da nossa vida, realinhar áreas da nossa vida, realinhar caminhos da nossa vida. E eu quero também comunicar a você que de repente está nos assistindo hoje, participando conosco desse encontro e que até então não confessa a sua vida como sendo uma vida vivida a partir dos valores e princípios de Jesus. A você que diz não crer nisso, a você que diz que não, eu não sou cristão. Eu quero também dizer para você, Deus está usando esse momento para atraí-lo para o seu amor, para a sua graça, para a sua vida. Então, enquanto Deus atrai aqueles que são cristãos para um caminho de realinhamento, para um momento de rever rotas, rever prioridades, assim, você que não é um cristão, eu quero afirmar para você, Deus está usando tudo isso para atraí-lo para o seu amor, para a sua graça, para a sua vida. Veja, o outono, ele impacta a natureza de uma forma muito específica. Eu queria usar como exemplo as árvores, porque se formos falar de animais, por exemplo, os animais eles migram em tempo de outono para um outro lugar. Isso acontece, por exemplo, com as aves. E a gente poderia usar, por exemplo, as baleias. As baleias, elas procuram um outro lugar, é tempo de mudar a rota, é tempo de migrar de um lugar para o outro. Mas eu quero reter aqui a nossa atenção a essa realidade do que o outono faz com as árvores. E uma característica muito clássica das árvores nesse período de outono é que as folhas caem. E se você é fã de Sandy Júnior, veio na sua cabeça aí a mesma coisa que veio na minha cabeça, né? Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Não é verdade? É isso mesmo, outono é tempo de folhas caírem. Outono é tempo onde as folhas deixam de ficar verdinhas nas árvores e elas ficam amareladas e elas caem. E você sabe por que isso acontece? Talvez você não saiba, assim como eu não sabia. Eu sabia que esse era um momento que dentro de um cotidiano normal da minha vida, eu reparava que haviam mais folhas no chão. Se você mora em casa, né, e tem aí um quintal com árvores, esse é um tempo onde o quintal fica mais cheio de folhas secas. Por que isso acontece? Por que nesse tempo, por que no outono, as árvores, as folhas ficam secas e elas caem? É muito interessante por que disso acontecer. E basicamente isso acontece porque o inverno é logo ali. Depois do outono vem o inverno, e preste atenção nisso. A natureza, e aqui de forma específica as árvores, elas entendem que com o inverno chegando, elas precisam se preparar para encarar o frio. Elas precisam se preparar para passarem pelo momento de inverno ou pelo tempo de inverno aquecida. E deixar as folhas caírem é uma estratégia para que as árvores se protejam contra os dias frios que estão por vir. Elas deixam de gastar energia para manter as folhas verdinhas e os frutos. E elas então concentram todo o seu esforço em se manter aquecida. E é interessante que o que mantém a árvore aquecida no inverno não são as suas folhas bonitas, não é a sua aparência, não é a sua produtividade, não são os frutos. Por isso ela intencionalmente, nesse período de outono, entende que é hora de deixar as folhas caírem. De acordo com a biologia, o outono é um período de transição. É um período que vai transicionar o verão que ficou para trás para o inverno que vai chegar. As árvores entendem que é o momento de deixar de lado a necessidade de produzir.
É momento de deixar de lado a necessidade de se manter bela em sua aparência, porque o inverno está chegando. E eu quero ser bem direto para todos nós. E o que esse outono tem a ver com a minha vida e com a sua vida? O que todos nós que estamos inseridos nesse outono, e eu quero já fazer uma ponte desse outono com o momento em que a gente está vivendo, o que esse tempo está gerando em nós? E mais, meu amigo e minha amiga, depois do outono não vem o verão, depois do outono vem o inverno. O que esse momento vai gerar em nós, enquanto a transição, enquanto aplicações, enquanto mudança de direção para uma outra estação que virá. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso ser bem honesto, eu preciso ser muito lúcido e principalmente acima de qualquer coisa, fiel com o que essa palavra diz. Fiel com o que ela me apresenta. E aqueles que são da nossa comunidade sabem que o tempo todo eu faço questão de dizer que esse não é um livro da religião cristã, esse é um livro que é a revelação de um Deus que criou todas as coisas e que ele ou nele contém toda a cosmovisão. Nós precisamos ler cada momento da história a partir desse livro, a partir dessa revelação. Ele precisa ser ou funcionar como um óculos, como uma lente que nos faz enxergar a vida. E por crer que essa é a palavra de Deus revelada, ela me diz que nesse mundo nós passaríamos por aflições. E sabe qual é o problema? O problema é que até esse momento desse outono, talvez muitos de nós lidemos com aflições sempre debaixo do nosso controle, sempre debaixo do nosso governo. As aflições, elas sempre estiveram a alguns passos da gente solucioná-la. O problema é que, de repente, nesse outono, nesse momento, a coisa está completamente diferente. Querem ver? Para ilustrar isso, querem ver como o que a gente está vivendo agora pegou todo mundo de surpresa, pegou toda a sabedoria desse tempo de surpresa. Eu gosto muito de ler sobre filosofia, e algumas pessoas também, aqueles que são da nossa comunidade, já me viram citando esse livro, A Sociedade do Cansaço. Esse livro foi escrito por um filósofo contemporâneo, por sinal um dos melhores filósofos contemporâneos, é um coreano chamado Byung-Chul Han. E é interessante porque logo no primeiro capítulo, na primeira folha, eu estava relendo esses dias e eu me deparei com uma parte da sua escrita que foi completamente pega de surpresa pelo que está acontecendo exatamente agora em 2020. Veja só o que ele diz no início do seu texto. Ele diz assim: cada época possui suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica que chegou ao fim ou a seu fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, preste atenção nisso, nós não vivemos numa época viral. Graças à técnica imunológica, já deixamos para trás essa época. Ele escreveu esse livro em 2010. Nós estamos em 2020, diante de uma pandemia, de impactos catastróficos no mundo. O Covid-19 é uma realidade que tem alterado a rota do mundo, não é de uma localidade, é do mundo. Uma realidade que tem impactado a economia dentro de um cenário que, inclusive, aqueles que são da área têm dito que irá requerer uma estratégia de reconstrução a nível de Segunda Guerra ou pós-Segunda Guerra Mundial. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E sabe o que eu temo? De verdade, eu temo que enquanto toda a natureza responde às realidades de uma estação, nós, a parte pensante da criação,
caia na besteira de negarmos ou de tentarmos abstrair a nossa mente desse momento em que a gente está vivendo, ao invés de encararmos que, de fato, o outono chegou, de fato, um tempo muito diferente, de fato, um tempo muito estranho, esquisito, um tempo inesperado chegou. Bom, se você quiser, a gente está vivendo algo muito específico, né, nesse momento. A gente está vivendo algo extremamente diferente em tudo. Então, você está aí agora na sua sala, no seu quarto, enfim, participando de um encontro, de um culto. E essa vida on demand, né, faz com que, se você quiser, você mude de canal e passe a assistir outro culto. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque está cheio de gente falando nesse momento, ou comunicando nesse momento, que isso não é nada, que logo isso tudo passa, ou que a gente... isso é só uma questão de política, isso é... enfim. E uma ênfase nessa mensagem de que vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Mas como eu disse, eu prefiro ser fiel às Escrituras. Ser fiel às Escrituras não significa ser profeta de caos, ok? Não significa que a gente está aqui comunicando caos, não. Mas sim dizer que vai passar. Eu creio num Deus que intervém na história e Ele pode intervir extraordinariamente nesse momento, fazendo com que o Covid-19 seja assim aniquilado de um dia para a noite. Eu creio nesse Deus. Mais do que isso, eu oro por isso, eu clamo por isso todos os dias. Mas eu não posso garantir para você quando é que tudo isso vai passar. Eu não posso garantir para você quando é que esse tempo no deserto vai passar. Eu não posso garantir para você, e eu não posso cair na irresponsabilidade de dizer que isso não é nada. Eu não posso fazer isso. Mas o que eu posso é dizer que existe um Deus que se revela nessa palavra como sendo um bom pai, que ama os seus filhos e que, por amar os seus filhos, sustenta-os, mesmo em tempos difíceis como esse, mesmo num outono difícil como esse. Dizer isso, meu amigo, minha amiga, não é ser pessimista ou ser realista. Não, dizer isso é ser fiel com as Escrituras e com a história que é revelada nela. Como um líder comprometido com as Escrituras, eu não posso cair na besteira de uma mensagem baseada num triunfalismo cego, num triunfalismo que em nada tem a ver com as Escrituras. Por quê? Porque eu não conheço a extensão desse deserto. E nenhum de nós conhecemos, a não ser o próprio Deus. O que eu sei e o que eu quero dizer e afirmar para mim e para você é que Deus está comigo também nesse deserto. O evangelho que alcançou a minha vida, o evangelho que eu creio, o evangelho que eu vivo, o evangelho que nós proclamamos, diz que sim, nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas o mesmo evangelho diz: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, é o que Jesus diz. O evangelho que eu creio e que eu vivo é aquele que diz que eu tenho um bom pastor, que mesmo que eu ande por vales de sombra e de morte, ainda ali, o seu cajado me controla, me governa, me traz para lá, me traz para cá. O evangelho não é sobre primaveras e verões constantes. O evangelho é sobre um Deus que nos sustenta em dias frios de outono e de inverno. Outono é tempo de renovar. Outono é tempo de transição. E eu creio de todo o meu coração que uma das áreas que Deus quer renovar na minha vida e na sua vida diz respeito à nossa fonte de sabedoria. E o que eu chamo de sabedoria aqui, de forma muito direta, sabedoria é uma plataforma de tomadas de decisões. Simples assim. Sempre que nós tomamos decisões baseadas na nossa sabedoria e no que está por trás e sustentando a nossa sabedoria.
Portanto, sabedoria não é uma ideia, sabedoria está longe de ser uma filosofia, sabedoria é algo muito prático. Sabedoria é aquilo que vai ser ou servir como gatilho para todas as tomadas de decisões da minha vida, do meu cotidiano. Eu tomo decisões baseadas na minha sabedoria. E sabe o que eu tenho percebido, pensado, refletido? Esse tempo que nós estamos vivendo tem desestabilizado vários e vários ídolos presentes na nossa cultura. E um desses ídolos presentes na nossa cultura é o que eu estou chamando aqui de sabedoria do século XXI. Eu quero explicar isso de forma mais específica e detalhada. A sabedoria do século XXI é um Deus na nossa geração. Aquilo que nós temos conquistado nesse tempo, na nossa geração, na nossa cultura, tem se transformado num ídolo, num Deus, onde nós estamos tomando as nossas atitudes e guiando a nossa vida, ou sendo guiados por essa sabedoria do século XXI, que se desdobra em várias faces. Por exemplo, a sabedoria do século XXI é altamente influenciada pela era digital e tecnológica, que nos deu uma sensação, por um tempo, de que tudo se resolvia com a tecnologia. De que, aliás, nós somos de um tempo ou de uma geração onde é possível prever tudo com base no avanço da nossa tecnologia. Nós vivemos num tempo onde a tecnologia possibilita que cirurgias que outrora eram feitas de forma extremamente invasiva, hoje não mais é. Por que não dizer de uma era digital? Uma era digital que nos dá a sensação de que estamos o tempo todo em todos os lugares. A sensação de que eu estou aqui, mas eu controlo o que está acontecendo do outro lado no mundo, porque basta acessar um computador potente, algo potente, e tudo está sob o meu controle. A era digital e tecnológica trouxe a sensação de que tudo se resolve com mais um novo software. De que todos os nossos problemas são resolvidos assim. E é interessante que, nesse momento, a era digital tem servido muito mais para gerar caos e turbulência. Porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde isso alcançou toda a Terra, a era digital tem servido para trazer para dentro das nossas casas as informações e os números cada vez mais alarmantes de tudo que tem sido gerado por conta do Covid-19. Mais ainda, a sabedoria do século XXI, ela tem como uma das suas faces também os valores, a carreira, no sentido de que tudo hoje, tudo se resolve com uma boa carreira, com um bom plano de carreira, com uma boa profissão. O que está por trás disso é uma geração que vive o tempo todo numa produtividade de larga escala e, por que não dizer, ilimitada. Um tempo onde nós caímos na besteira de achar que nós podemos produzir o tempo todo, que nós podemos viver em alta performance o tempo todo. E nós temos comunicado isso para os nossos filhos, que para eles se darem bem na vida, eles precisam pensar na carreira, eles precisam construir uma carreira e etc. A sabedoria do século XXI também apresenta, como uma das suas bases ou pilares, os valores políticos e ideológicos. A sabedoria dessa pós-modernidade nos inseriu num contexto de possíveis soluções para o mundo, para a humanidade, por meio de ideologias, por meio de política. E é interessante que nesses últimos dias que a gente está vivendo, novamente, esse valor político e ideológico tem se mostrado como sendo o salvador desse momento. Mas ainda, nós vivemos, como sabedoria do século XXI, a estabilidade econômica. Todos nós achávamos que para estarmos seguros, bastava
termos estabilidade econômica? Quem de nós não estava até então construindo a vida atrás dessa chamada, dessa busca de ser estável economicamente? É interessante porque, diante de tudo que a gente está vivendo, a economia foi completamente desestabilizada. E por fim, eu acredito que a sabedoria do século XXI também tem como um dos seus pilares uma espiritualidade vazia. E aqui eu quero explicar isso de algumas formas. Primeiro, até então, a gente estava vivendo na era de uma crescente de busca por espiritualidade, mas que no fundo, estava alimentando ainda mais o fato de que cada ser humano é Deus sobre si mesmo, uma espiritualidade altamente antropocêntrica, voltada para o homem, voltada para a humanidade, uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade voltada em se encontrar consigo mesmo, em achar o seu eu, em achar a sua paz interior. E essa é uma espiritualidade vazia porque no momento em que estamos vivendo está todo mundo incerto, todo mundo desesperado, todo mundo com medo. A pergunta é, onde está essa espiritualidade? E aqui também eu preciso colocar no mesmo caminho uma espiritualidade cristã vazia. Vazia de vida, vazia de relacionamento, vazia de intimidade, vazia de aplicações práticas. Uma espiritualidade cristã baseada em eventos, baseado em encontro de domingo em domingo, baseado em momentos religiosos. E que no momento como esse que a gente está vivendo, tudo foi por água abaixo. Então, esse é o cenário da sabedoria do século XXI. E sabe qual é o problema? O problema é que esse cenário, nesse momento em que estamos vivendo, ruiu. A sabedoria do século XXI foi por água abaixo. Tudo isso foi colocado em xeque em poucos meses por aquilo que nós estamos vivendo agora. E eu e você, nós podemos tentar negar, nós podemos tentar abstrair que não estamos passando por isso. Nós podemos fingir que tudo isso é um exagero midiático, nós podemos fingir ou dizer e defender que isso é jogada política, esse é um direito seu, esse é um direito meu, mas essa não é uma atitude nem um pouco sábia. Sabe por quê? Porque fingirmos não vai mudar o cenário, não vai alterar em nada o fato de que nós estamos passando por um momento difícil, por um momento de transição de vida. Não vai mudar em nada o fato de que isso tudo está comunicando que o inverno está chegando. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas já estão perdendo os seus empregos, pessoas já estão morrendo, pessoas já estão tendo as suas empresas fechadas, pessoas já estão vendo todo um império econômico ruindo, caindo, tudo, as grandes potências econômicas do mundo entrando em colapso. Então, não adianta fingir, não adianta abstrair. Com isso, sabe o que de melhor nós podemos fazer nesse tempo, nesse outono? Renovarmos a nossa sabedoria. Quem sabe a sua sabedoria não estava caminhando até aqui, você sendo cristão ou não, no fundo, baseado nesses princípios e valores. Quem sabe você não era alguém que estava confiando no último software ou no último avanço da tecnologia. Quem sabe você não é alguém que tem baseado a sua vida até aqui na sua carreira, na sua produtividade ilimitada. E eu quero incluir aqui em carreira, nos seus títulos, no seu currículo, na sua experiência. Quem sabe você não vem caminhando até aqui, colocando a sua vida sob os valores e os princípios da sabedoria do século XXI, numa perspectiva política e ideológica. Quem sabe você não foi alguém, ou que não é alguém que está nesse momento brigado com outra pessoa por conta disso, da política, da ideologia. Quem sabe você não é alguém que tem baseado a sua sabedoria na estabilidade econômica, ou numa espiritualidade vazia. E é tempo de renovarmos a nossa sabedoria. De renovarmos a nossa sabedoria. É tempo de alterarmos a nossa plataforma de tomada de decisões. Esse é o momento. E essa é a primeira reflexão dessa série. Não perca esse outono. Deus quer fazer algo na sua vida. Em meio a
tudo isso que está acontecendo. Como eu disse, Deus não se revela apenas nos dias ensolarados do verão ou nos dias coloridos da primavera. Deus também se revela nos dias cinzentos do inverno, nos dias estranhos, amarelados, nebulosos de um outono como esse. E Deus faz isso porque nos ama. E Ele quer renovar a nossa, a minha e a sua sabedoria. Provérbios é um livro de sabedoria bíblica. Provérbios é um livro, sendo redundante aqui, que traz sabedoria. Okay? E por vezes, no livro de Provérbios, a sabedoria ela é comunicada de forma tão explícita, tão gritante, que ela inclusive toma forma, ela se personifica. E ela começa a falar com a gente como se de fato ela fosse uma pessoa. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler todos os 2 capítulos, capítulo 8 e 9 de Provérbios. Depois você vai poder ler todo esse capítulo, mas esses 2 capítulos nos apresentam esse momento onde a sabedoria ela é personificada, ela toma forma. É como se ela estivesse falando com a gente. E eu creio que nesse texto, Provérbios 8 e 9, nós encontramos nesse discurso da sabedoria uma maneira muito real de nós encararmos esse momento que nós estamos passando para termos a nossa sabedoria sendo renovada. Então, veja só como o capítulo 8, o versículo 1 do capítulo 8 de Provérbios vai dizer, como eu disse, a sabedoria está tomando forma, ela está personificada, ela está falando. Veja, o texto diz assim: escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. E sabedoria aqui, nesse texto, se você ver aí na sua Bíblia, ela vai estar, provavelmente, dependendo da sua versão, o S vai estar maiúsculo, porque no texto original, no texto hebraico, essa sabedoria aqui, ela significa literalmente uma sabedoria gerada. Ou seja, uma sabedoria que nasce, ela é criada. Ela é uma sabedoria inerente ao próprio Deus. Ela não é encontrada em qualquer lugar, ela foi gerada, ela é criada, ela nasce, ela reside em Deus. Como eu disse, eu não vou ler os 2 capítulos, mas eu vou pontuar alguns versículos do capítulo 8 e 9 para mostrar que nesse discurso da sabedoria de Deus, existem 3 enfoques. Primeiro, existe uma exortação da sabedoria. A sabedoria faz uma exortação. Segundo, existe a sabedoria apresentando a sua maior qualidade. E por fim, termina com um convite que é feito pela sabedoria. Então veja, primeiramente, começando pela exortação. Qual é a exortação feita pela sabedoria de Deus nesse texto? Nenhuma outra, senão apontar para a fragilidade da nossa sabedoria. Para apontar o quão arrogante nós somos, orgulhosos nós somos, corruptos, perversos, e como essa exortação faz sentido para os nossos dias hoje. Veja só, acompanha comigo o versículo 5 e o versículo 12 e 13 do capítulo 8 de Provérbios. A sabedoria está dizendo assim: vocês inexperientes, mostrem o discernimento. Vocês tolos, mostrem o entendimento. É como se a sabedoria estivesse falando para todos nós, para a humanidade nesse momento: ei, vocês que são inexperientes, tolos, mostrem-me agora onde é que está o entendimento de vocês, mostrem-me agora onde é que está o discernimento de vocês, onde é que está a sabedoria de vocês nesse momento, onde é que está a sabedoria do século 21, tão grandiosa, tão poderosa, cheia de tecnologia, cheia de invenções, cheia de controle, onde é que está? Onde está a nossa sabedoria agora, em meio à pandemia do Covid-19? Onde está? Uau, como esse texto de sabedoria bíblica é chocante, extremamente desafiador para a nossa geração. Vocês inexperientes, mostrem o discernimento. Mostrem. Vocês tolo,
Vocês tolos, mostrem o entendimento. Estou falando Codiv, mas é Covid. Ok? Recuperei. E aí vem no versículo 12 e 13, a sabedoria diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência. Eu moro com a prudência. Eu sei onde está ou onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. E ela está falando dela. Portanto, eu odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Em outras palavras, o texto bíblico está exortando a mim e a você nesse momento, com essa a reflexão profunda de que estamos vivendo num tempo onde a nossa sabedoria ruiu, desmoronou, foi por água abaixo. A nossa sabedoria cheia de orgulho, cheia de arrogância, tomada por corrupção, tomada por perversão. A sabedoria bíblica está dizendo para mim e para você: ei, eu odeio esse negócio não tem nada a ver com sabedoria. Será que essas não são características do nosso tempo? Eu acredito que sim. E sabe por que nós estamos tomados de aflição nesse momento? Exatamente porque nós não temos discernimento, nós não temos entendimento algum diante desse cenário, da situação atual. Eu tenho falado isso por meio de reflexões e conversas com várias pessoas ao longo da semana, assistindo os documentários, enfim, a mídia em geral. A palavra que eu vejo tomando conta de todo o momento que a gente está vivendo é incerteza. Incerteza. É isso. E a sabedoria de Deus está exortando a mim e a você nessa noite. Essa é a exortação. Ei, mostre-me o seu conhecimento e o seu discernimento. Na verdade, ela está dizendo: vocês não estão percebendo a sabedoria de vocês. A sabedoria do século 21 ruiu. Mas após nos exortar, a sabedoria vai mostrar a sua qualidade. A sabedoria de Deus vai mostrar a sua qualidade. Após desestabilizar completamente a nossa sabedoria, agora a sabedoria de Deus mostra quem ela é. É como se ela estivesse agora se apresentando. E eu quero ler o versículo 14, porque como parte dessa apresentação, a sabedoria diz assim: o bom senso e o sucesso me pertencem. É interessante porque sucesso é algo que nós no século 21 corremos atrás o tempo todo. Você está diante de alguém que está dizendo para você: o sucesso me pertence. E ela continua dizendo: o discernimento e o poder são meus. A sabedoria de Deus está dizendo: o bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Mas eu gosto do que a sabedoria diz no versículo 22. Eu diria que essa é a sua principal qualidade exposta nesse texto, porque ela diz assim: o Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Então a maior qualidade que a sabedoria de Deus está nos apresentando é que ela é o próprio Deus. Ela foi gerada no próprio Deus, antecedendo toda a produtividade. Percebe? A sabedoria está dizendo: eu fui gerada antes de Deus começar a fazer todas as coisas. E no versículo 30, ela é mais específica ainda, dizendo: eu estava ao seu lado, ao lado de Deus, como sua arquiteta. Então percebam, qual é a qualidade dessa sabedoria bíblica que está sendo apresentada? Eu sou aquela que estava com o próprio Deus quando Ele criou todas as coisas de forma boa e perfeita. Não é interessante a Bíblia enfatizar que Deus não abriu mão da sabedoria para criar todas as coisas. Deus não abriu mão da sabedoria para ser a sua plataforma de tomada de decisões. E eu quero chamar a sua atenção para o final da apresentação da sabedoria, que é quando ela diz assim: eu era a sua alegria constante, sempre exultando na sua presença. E aí no versículo 31, a sabedoria diz: como me alegrei com o mundo que Ele criou. A sabedoria diz: como eu fiquei alegre quando eu vi o mundo que Ele criou. E aí ela continua dizendo: como exultei com a humanidade. Então, preste atenção. Num primeiro momento de exortação, a sabedoria diz e aponta para aquilo que nós
enquanto seres humanos, temos chamados de sabedoria até aqui, a sabedoria do século 21, e ela nos exorta dizendo: me mostra a sua sabedoria agora, no momento que vocês estão vivendo. E a conclusão nós não temos sabedoria. E aí, quando a sabedoria se apresenta quem ela é, chega um momento em que ela diz: teve um momento na minha vida em que eu exultei com a humanidade. Preste atenção nisso. A sabedoria é de Deus. A sabedoria é gerada no próprio Deus. Ela é de Deus. Ela está em Deus. Quando Deus criou todas as coisas, e quando Deus criou todas as coisas, Deus criou a humanidade. E eu quero te mostrar por meio desse gráfico aqui que a sabedoria está dizendo que nesse momento da criação, quando Deus criou a humanidade, a sabedoria de Deus também se fez sabedoria da humanidade. Nesse momento, a humanidade foi cheia da sabedoria de Deus. Por isso a sabedoria de Deus está dizendo: como eu exultei, como eu me alegrei com a humanidade. Por quê? Porque eu que estava em Deus também estava na humanidade. Mas o que é que aconteceu então? O que aconteceu? Porque essa constatação da sabedoria também se vale como um grito de lamento. É como se a sabedoria estivesse dizendo aqui: como eu fui feliz naquele tempo com a humanidade. Mas por que naquele tempo e não mais agora? Porque num determinado momento da história, a humanidade, representada pelos primeiros seres humanos, decidiram seguir com a sabedoria própria. E houve um rompimento daquilo que era a sabedoria de Deus e que, por sermos feitos à sua imagem e semelhança perfeitos, também desfrutamos dela. Mas quando nós decidimos romper com a vida de Deus, nós também, como consequência disso, rompemos com a sua fonte de sabedoria que jorrava em nós, e nós passamos a seguir a nossa própria sabedoria. Por isso que todos nós, é só olharmos para a história e que nós vamos ver sempre a humanidade se desdobrando e desdobrando em cada vez mais caos, tragédia, mesmo a do século 21, que achava que tinha controle absoluto sobre todas as coisas. Foi isso que aconteceu. É triste perceber que nós, no século 21, até esse momento, achávamos que a nossa sabedoria, alheia à realidade de um Deus que criou todas as coisas, inclusive a sabedoria, é triste perceber que a gente achou que daríamos conta de levar a vida, de resolver os problemas. Como eu disse, as aflições sempre estiveram muito próximas das nossas resoluções, mas agora nós estamos diante de uma que é uma completa incerteza e nós estamos tomados de angústia e tudo mais. Por quê? Porque nós continuamos insistindo pela nossa própria sabedoria. Tragédia. Seguir pelo caminho da sabedoria própria é sempre seguir pelo caminho do fracasso. É sempre seguir pelo caminho da tragédia, é sempre seguir pelo caminho da morte. Mas a boa notícia é que após a sabedoria nos exortar, após a sabedoria nos mostrar quem ela é, e inclusive nos mostrar que existiu um momento em que ela também fez parte de nós, mas que nós perdemos isso por tentarmos seguir por um caminho próprio. A boa notícia é que essa sabedoria agora vai fazer um convite. E veja, o versículo 32 e 34 do capítulo 8, a sabedoria diz assim: por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que me seguem, que seguem meus caminhos, são felizes. Ouçam a minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem. E aí eu quero ir para o capítulo 9 e ler do versículo 4 ao 6, que o texto diz assim, a sabedoria diz assim: venham à minha casa todos os ingênuos. Lembra? Os mesmos ingênuos que a sabedoria exortando chama, né, e diz assim: vamos lá, mostra o seu conhecimento. Agora ela está fazendo um convite: venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo ela diz: venham, comam do meu banquete, bebam do vinho que misturei, deixem a sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho
do discernimento. A sabedoria agora de Deus está fazendo um convite, e ela está nos convidando a vivermos as nossas vidas, novamente tendo ela, a soberania ou a sabedoria de Deus, como a plataforma das nossas decisões. E eu quero ler com vocês o capítulo 9, do 10 ao 12, é um texto muito conhecido e citado, muitas vezes de forma isolada de todo esse contexto, que é quando a sabedoria diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa palavra princípio aqui no hebraico significa chave. É como se o temor, e aqui temor não é ter medo, temor é reconhecer Deus, reverenciá-lo, reconhecer quem Ele é, reconhecer que diante daquilo que nós estamos passando, não há outra coisa a fazer a não ser rasgar, deixar as folhas da sabedoria do século 21 de fato caírem ao chão. Não há outra maneira de respondermos esse momento a não ser com reverência a Deus. É tempo de reverenciarmos a Deus. E a sabedoria está dizendo, então, a reverência ao Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, é a chave da sabedoria. E ela continua dizendo: a sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar, porém, a sabedoria, sofrerá as consequências. E, como todo convite, ele inevitavelmente requer de nós ou daqueles que são convidados uma resposta. Não é verdade? Quando você é convidado para uma festa, dependendo do tamanho da festa, você vai ter que responder ao convite, né? Se você vai ou não. E essa é uma grande festa. O convite da sabedoria de Deus é um convite para uma grande festa, é um convite para um grande banquete. E requer de nós uma resposta. A pergunta é: mas a quem eu respondo? É isso mesmo, eu respondo à sabedoria? De fato ela é uma pessoa? Eu respondo à sabedoria? Como que é esse negócio? Por isso, nós precisamos saber que todo esse discurso da sabedoria de Deus realmente, de fato, está apontando para uma pessoa. Ela está apontando para Jesus. Eu quero voltar para esse gráfico. Vocês se lembram dele? Passei agora há pouco. A humanidade decidiu ir por um caminho de construção de sabedoria própria. Essa sabedoria, em momentos como esse que estamos vivendo, desmoronou, não serve para nada, ruiu, e vai ruir sempre que nós insistimos em viver por ela. Mas agora preste atenção nisso. Preste atenção no que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, ou 1 Coríntios 1, versículo 24. Ele diz assim: mas para os que foram chamados para a salvação. E a gente poderia muito bem dizer aqui, colocar aqui, mas por aqueles que foram convidados para o banquete. Tanto judeus como gentios. Cristo, Jesus, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O convite que é feito pela sabedoria, a minha, a você, foi de fato personificado, de fato se tornou visível no dia em que Jesus entrou na história. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na história e com a sua morte, pagando o preço da nossa rebelião, Ele nos traz de volta para um ambiente de sabedoria de Deus em nós. Em nós. Então aqui é simples. Você é alguém que pela fé já confessou que Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Isso não é uma frase ensaiada. Isso é uma frase que requer postura, que requer uma mudança de direção, de rota, arrependimento, um confessar que nós nos arrependemos de viver a nossa vida por conta própria, que nós dependemos da sabedoria de Deus, e nós encontramos a sabedoria de Deus na pessoa de Jesus. Pela fé em Jesus, eu e você somos novamente reconduzidos para esse ambiente da sabedoria de Deus. Esse é o convite. E aí, o texto de Provérbios traz para nós alguns imperativos que fazem com que
seja visualizado esse convite de Deus. Ok? Quais são esses imperativos? A sabedoria está dizendo assim: ouçam a minha instrução. Um outro imperativo: venham para o banquete. Um outro imperativo: deixem sua ingenuidade. Depois ela vai dizer: vivam. E por fim ela diz: andem pelo caminho. Preste atenção nisso. O convite da sabedoria de Deus, de acordo com cada um desses imperativos, na verdade são desdobramentos muito práticos de como é que nós respondemos a esse convite. Como é que nós respondemos a esse convite feito por Jesus? Nós cremos que Ele é aquele que nos coloca de novo, novamente, nesse ambiente da sabedoria de Deus. Agora, como isso se torna prático? Como isso deixa de ser meramente uma afirmação religiosa e passa a ser uma afirmação de vida? Esses imperativos nos ajudam a perceber isso. Primeiro, quando a sabedoria está dizendo: ouçam a minha instrução. Esse é um convite à exclusividade. Ou seja, a ter em Deus a única fonte de sabedoria. Por 3 vezes, a sabedoria vai repetir essa expressão: ouçam, 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 não desprezem. Num determinado momento ela diz: como são felizes os que ouvem. Eu creio que nós precisamos compreender que a sabedoria de Deus narrada nas Escrituras deve ser a única, exclusivamente única, fonte de sabedoria para as nossas vidas. Tá tudo certo, não tem problema nenhum nós vivemos inseridos numa sociedade altamente tecnológica, digitalizada. Isso pode ser bênção, como está sendo agora, não tem problema nenhum. Nós vivemos inseridos numa sociedade onde nós entendemos que é importante o trabalho, é importante ser bons mordomos do nosso trabalho, cuidarmos da nossa vocação, é importante sim estudarmos, é importante sim nos capacitarmos. É importante também sermos conscientes politicamente, não tem nada de errado nisso. É importante, sim, nós pensarmos numa economia segura, numa economia equilibrada. É importante, sim, nós vivermos a nossa vida com base numa espiritualidade sadia. Agora, todas essas coisas só são, de fato, sabedoria se elas convergirem diretamente para o que essa palavra nos diz e nos revela. Essa palavra precisa ser a nossa plataforma de sabedoria. Ela, a palavra de Deus exclusivamente. Nós precisamos ouvi-la. Ouçam a palavra de Deus. Ouçam a palavra de Deus. Alguém já disse certa vez: se você quer ouvir Deus, leia a Bíblia em voz alta. É assim que nós ouvimos Deus, lendo as Escrituras. Exclusividade, é tempo disso, de um retorno à sabedoria de Deus a partir das Escrituras. Ouçam, ouçam. Mais ainda, existe um segundo imperativo: venham à minha casa, e aqui é um convite maravilhoso à intimidade. Talvez, por muito tempo, você venha construindo a sua vida relacional com a espiritualidade cristã baseada em programa de domingo ou domingo, baseada em programações, baseado em assistir alguém pregando, em assistir uma música gospel. Talvez por muito tempo a sua espiritualidade, a sua vida com Jesus, ela foi construída com base nisso. Só que deixa eu te falar, agora é tempo de buscar intimidade. Porque é na intimidade que nós encontramos, ou nos encontramos com a verdadeira sabedoria de Deus. É tempo de desfrutarmos de um banquete. E a sabedoria faz esse convite: venham à minha casa. Você só convida para a sua casa quem é íntimo de você. E esse é um convite que a sabedoria bíblica está nos fazendo a entrarmos na intimidade de Deus, a vivermos uma vida de intimidade com Deus. Mas ainda existe um outro imperativo: deixem a sua ingenuidade. E aqui é um convite à humilhação. É um convite à humildade.
é um convite a confessarmos nesse momento: Deus, eu estava indo por um caminho de sabedoria própria, eu não estava levando a minha vida sendo conduzido única e exclusivamente pelo Senhor. Era sempre o Senhor e mais alguma coisa, era o Senhor e mais a economia, era o Senhor e mais a política, era o Senhor e mais a tecnologia. A sabedoria de Deus está dizendo: deixem a sua ingenuidade. É tempo de humildade, é tempo de humilhação, é tempo de confessar que estávamos tomando um caminho completamente diferente daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Mas a sabedoria continua, e um outro imperativo é: vivam. E se nós formos ao texto original, essa palavra vivam, na verdade, seria melhor traduzida por sejam renovados. Sejam renovados. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas deixem-se renovar por aquilo que é a palavra de Deus e a revelação de Deus. Renovação. E por fim, andem pelo caminho. E esse é um convite ao arrependimento e à obediência. Deus nos faz um convite dinâmico. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós estamos tentando construir a nossa sabedoria desatrelada da obediência à sabedoria de Deus. E não tem como. Quando Deus diz andem pelo caminho, Deus nos faz um convite dinâmico. Eu não sei quanto tempo esse momento vai durar, mas eu sei que existe um Deus que está nos fazendo um convite maravilhoso. Vivam sobre a minha sabedoria. E sabe qual é essa sabedoria? Aquela que Ele apresentou. Aquela que tem a ver com prudência, tem a ver com bom senso, não tem a ver com esperteza, não tem a ver com mera inteligência no sentido de acúmulo de conhecimento. A sabedoria que de fato eu e você estamos precisando agora. A sabedoria que de fato nós vamos precisar quando tudo isso passar. Sabedoria para reconstruir coisas, sabedoria para gerir a nossa vida financeira, sabedoria para gerir nossos relacionamentos. É essa, é a prudência, é o bom senso. Não vai adiantar esperteza, não vai adiantar meramente inteligência. Esse é o convite que Deus está fazendo nesse outono, nesse tempo de transição para a minha vida e para a sua vida. O convite para andarmos pelo caminho, em obediência à sua palavra, a uma completa obediência à sua palavra. E sabe, aqueles que já me ouviram falar sobre isso, eu não estou dizendo de uma obediência meramente religiosa, fruto do seu esforço, mas uma obediência fruto da sua intimidade. Uma obediência que vem a partir da nossa exclusividade em ouvir a voz de Deus mediante a palavra. Da obediência que vem a partir de uma vida de intimidade com Jesus. Da obediência que vem a partir da nossa humildade constante, de confessarmos os nossos pecados, de confessarmos que estávamos indo por um caminho de morte, de tragédia, de caos. A obediência que vem de uma vida de arrependimento. E aí, à medida em que isso acontece, nós experimentamos da sabedoria de Deus que nos convida por meio de Jesus Cristo. Eu quero concluir a nossa reflexão de hoje, trazendo algumas questões bem práticas para a nossa semana, para que você comece a refletir e pensar e tomar decisões nisso agora. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: o Evangelho tem sido a sua fonte de sabedoria? Eu quero retornar a isso. Quando você está pensando em tomar decisões com base em que vai investir, como vai gerir isso ou aquilo, como vai resolver esse ou aquele relacionamento, como vai tomar essa ou aquela decisão, uma pergunta bem honesta: Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus revelada, tem sido a sua fonte de sabedoria? Para isso se tornar ainda mais prático, quando você precisa tomar uma decisão, antes de você ir para qualquer livro técnico, científico, você vai para um tempo de intimidade com Jesus? Você vai para um tempo de relacionamento com Jesus? É tempo de retornarmos às práticas primeiras, simples, iniciais. O Evangelho precisa ser novamente
ou de uma vez por todas, a nossa plataforma de tomadas de decisões, a nossa fonte de sabedoria. E aí eu quero propor um desafio para esse tempo que a gente não sabe quanto vai durar. E o meu desafio é para essa semana. O meu desafio é, vamos ler juntos todo o livro de Provérbios ao longo dessa semana. E eu estou contando aqui com 5 dias. O livro de Provérbios tem 30 capítulos. Se você ler 6 capítulos por dia, você completa em 5 dias. Ao longo dessa semana, separe um tempo intencional para isso. Desliga o celular, desliga o computador. Um tempo de exclusividade com a palavra. E vamos ler Provérbios ao longo dessa semana. Mas uma outra reflexão, o seu coração, ele é ensinável e obediente. Para você que vive há muito tempo indo e vindo de cultos, de programações, de igreja, o que é que você tem feito com tudo isso que você tem aprendido, escutado, anotado? O que isso tem gerado? E a minha pergunta é, você é alguém ensinável e obediente? Ou você é alguém que quando a palavra de Deus te confronta, você tenta dar um jeitinho de encaixar ela numa outra interpretação ou encontrar alguém que fala uma outra coisa, simplesmente para você abrir mão da obediência, abrir mão da sua mudança de direção? É tempo de desenvolvermos um coração ensinável e obediente. Porque a reverência ao Senhor, a Deus, é a chave para a sabedoria. E reverência inclui saber que Ele é Deus. Eu sou quem eu sou. Eu dependo dEle. O que Ele diz é o que eu tenho que fazer. Por isso eu faço. E por fim, a minha pergunta é, quem está andando com você por esse outono? E aqui é uma pergunta muito prática. Quem você tem escutado? Deixa eu ser mais específico. Quem tem sido seus mentores de vida nesse momento? Quem você tem buscado ou a quem você tem recorrido para buscar as informações necessárias para suas tomadas de decisões, sejam elas quais forem, sobre qualquer assunto? E aqui vai uma orientação. Em tempos como este, é muito importante, mais do que ter muitos, é ter mentores, pessoas, primeiro, que de fato estejam com você no caminho, de fato. E eu estou falando isso porque, como a gente está tendo mais tempo, né, de acessar a internet e tudo mais, eu tenho visto, e eu preciso cuidar disso comigo mesmo. Se deixar, a gente fica assistindo mensagem, pregação, gente falando, gente opinando o dia inteiro. E essas pessoas, a gente pode perceber ou não, nos influenciam. E a minha pergunta é, quem tem te influenciado? Tenham pessoas que você conheça, tenham pessoas que você conheça a vida delas, tenha pessoas para te influenciar, aquelas que você sabe que você pode contar. Então aqui vai uma orientação para você, assista menos conteúdo e reflita mais. E converse mais com gente, com pessoas sérias, comprometidas com o evangelho sério, com as escrituras. Aqui eu falo diretamente para aqueles que são da nossa comunidade, da Igreja Ser Amor. Eu tenho buscado fazer contatos pessoais, ainda não consegui com todo mundo. Mas eu quero trazer essa palavra de orientação para você. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com aquilo que você está se alimentando. Cuidado com aquilo que está alimentando a sua alma, a sua vida nesse tempo, nesse outono. Cuidado, não escolha mal os seus mentores. Não fique impressionado com frases de efeito. Ouça aquilo que é completo, conheça a vida. Porque caminhos de outono requer bons mentores, boas fontes, para que a gente não caia na besteira de que ele passe, de que o outono passe e a gente não aprenda aquilo que Deus quer de fato gerar em nós. E eu tenho convicção, nesse tempo,
Deus está renovando a minha e a sua sabedoria. Estávamos andando por um caminho de sabedoria própria. É tempo de abrirmos mão completamente dessa sabedoria que ruiu, voltarmos os nossos olhos para o Senhor e continuarmos a vida, continuarmos o caminho, sendo tomados pela sabedoria que vem dele. Eu quero orar por você e a gente vai cantar uma canção juntos que comunica muito bem isso. É tempo de esperarmos no Senhor. É tempo de esperarmos nele. Mesmo sem a gente saber quando tudo isso vai passar, quando Deus vai trazer uma palavra de ponto final nisso tudo. Independente disso, nós esperamos no Senhor. Por quê? Porque dele vem a nossa sabedoria. Dele vem a nossa sabedoria. Não continue por um caminho de sabedoria própria. É tempo de deixar as folhas secas de uma sabedoria do século 21 que em nada tem podido nos ajudar nesse momento e sermos cheios, renovados pela sabedoria de Deus, para que saiamos de tudo isso, não mais sábios, mas cheios da sabedoria de Deus. Feche seus olhos aí onde você está, eu quero orar por você. Jesus, muito obrigado, porque nesse tempo tão complexo para a história humana, um tempo de tantas incertezas, nós temos um convite da sabedoria do Senhor sendo feito hoje para nós. Obrigado, Deus, porque tudo isso é fruto, tudo isso é reflexo, é consequência. Tudo que a gente está vivendo hoje é consequência de um dia a humanidade ter dito não para a vida em comunhão plena com o Senhor, que traria a nós a sua sabedoria plena. Mas por conta do nosso rompimento com o Senhor, a consequência disso são tragédias, caos, doenças, pandemias como essa. Mas obrigado, Jesus, obrigado, porque você é a revelação, a personificação da sabedoria de Deus. E obrigado porque pela sua obediência, pela sua morte, pela sua ressurreição e pela fé na sua obra consumada, nós somos novamente reconduzidos a um caminho onde não mais sigamos pela nossa própria sabedoria tola, mas pela sabedoria de Deus. Eu peço, Pai, por aqueles que nesse momento já estão tendo que tomar decisões difíceis, estão tendo que gerir crises, gerir problemas, relacionamentos. Senhor, nesse momento, que a partir da nossa resposta ao seu convite, o Senhor nos encha da sua sabedoria e que o Senhor faça com que a sua sabedoria possa gerar boas decisões, boas mudanças de direções, boas tomadas de decisões, em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Acho que melhor você pode ir por ali. Você pode cantar com a gente essa canção. Aumenta aí o... Espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti,
embora sem saber quando tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Obrigado, Jesus. Quando espero o fogo arder, sua brisa suave, eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber, mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar. Essa é a nossa oração, Jesus. Eu espero em ti. A nossa sabedoria vem do Senhor, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Jesus, essa é a nossa... Essa música é aquilo que nós confessamos com o nosso coração nesse momento. Após ouvirmos o convite para um retorno à sabedoria do Senhor, abrindo mão da nossa sabedoria própria. Nesse tempo de outono, nesse tempo de incertezas, nós não queremos ficar parados. Não, nós não somos fatalistas, nós não somos aqueles que entendem que é assim e vai ser assim e a gente só nos resta sentar e esperar. Não. Pelo contrário, Deus, nós cremos que o Senhor nos chama para uma vida dinâmica, uma vida sim de tomadas de decisões, uma vida sim de liderança, uma vida sim de assumirmos compromissos, responsabilidades, e em meio a essa crise toda, esse momento todo, a toda essa incerteza, livra-nos, Pai, de caminharmos tentando descobrir por conta própria a saída para essas realidades, mas nós queremos caminhar contigo, caminhar em obediência, em exclusividade, em intimidade, em relacionamento. É assim, Deus. E que nessa semana já possamos ser surpreendidos pela sabedoria do Senhor, tomando conta da nossa mente e do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
que o amor de Deus, o nosso bom Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que está em nós, possa inundar a sua vida, o seu coração e a sua mente, da sabedoria de Deus, inundar a sua alma, inundar a sua casa, que você tenha uma semana cheia de paz, uma semana cheia de segurança no Senhor, uma semana de provisão e uma semana de sabedoria de Deus, até que Ele volte. Nós não sabemos quando Ele dirá que será fim disso que nós estamos vivendo. Ele dirá, vai passar. Eu creio nisso, eu oro por isso. A nossa esperança está nele. Mas enquanto não passa, Ele está renovando a nossa vida. É sobre isso que a gente vai conversar ao longo desse mês. Ele está renovando a nossa sabedoria. A gente vai seguir adiante quando tudo isso passar. Não mais confiando na sabedoria do século 21, mas vivendo a nossa vida, tendo como plataforma de decisões a sabedoria de Deus. Fique na paz, que Jesus guarde o seu coração e a sua mente. Espero muito vê-lo no próximo domingo, ou que você nos veja no próximo domingo, para mais um tempo de reflexão em como esse outono pode renovar a nossa vida. Deus te abençoe.